A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 5, que traz como título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Nós estamos estudando a revista da CPAD do primeiro trimestre do ano 2021, essa revista que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então você que é professor da EBD está estudando essa revista, ou quem sabe você está estudando esses temas aqui e quer aprender mais, se você acompanhar o EBD em Foco, sabe que estamos seguindo essa sequência da revista e é uma sequência muito boa, procurando se aprofundar, um pouco mais. A gente procura aprofundar mais e mais em cada tema, em cada lição. Então você que quer aprender mais, assista essa aula até o final. Nós vamos aqui explicar a lição, seguindo aqui a sequência da revista, o passo a passo, usando o slide em PowerPoint. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Nós estudamos na aula anterior sobre dons espirituais. Então ficou bem claro ali na aula anterior que dons espirituais são dados pelo Espírito Santo com a capacitação do Espírito para que nós possamos trabalhar em prol do reino de Deus, em prol de todos, é algo coletivo, voltado para o crescimento da igreja. Já o fruto do Espírito que vamos estudar nessa aula é diferente de dons espirituais, está relacionado mais à questão individual do cristão, a produção de algo dentro do próprio cristão, onde ele vai abandonar o pecado, abandonar as obras da carne e agora produzir o fruto do Espírito. Então tem a ver mais com crescimento espiritual. A gente vai falar um pouco sobre a relação de fruto do Espírito e dons do Espírito durante a aula, mas não se preocupe, tá? Não traz nenhuma confusão, é algo que é bem fácil de entender. Vamos lá, A gente... vamos passar aqui os slides, eu vou passar aqui os slides, e semana passada reclamaram aí que eu passei muito tempo falando aqui no começo antes de entrar no conteúdo da aula. Aí eu vou tentar resumir esse tempo aqui, tá? Porque tem alguns irmãos que acham que a aula só começa quando está na introdução, então eu vou respeitar esse posicionamento, tá? E vou tentar adiantar o máximo, andar rápido para chegar logo na introdução. Mas eu não posso deixar de falar um pouco aqui no começo, porque eu contextualizo para quem está chegando pela primeira vez no vídeo. Então eu tenho que atingir aqui os dois públicos, aqueles que estão assistindo pela primeira vez e aqueles que já estão acostumados. Então vamos lá, Só para deixar bem claro, eu tenho que falar do conteúdo que a gente tem também dentro do site. Então nós temos um curso, Introdução à Teologia Pentecostal. Este curso está dentro do site EBD em Foco, aí ebdenfoco.com. Para quem é assinante, tá? Quem é assinante premium tem acesso a esse curso aqui, então é um curso muito bom, com conteúdo para download, vai te ajudar bastante. Nós temos nosso conteúdo gratuito da revista de adultos e jovens, que é aula em vídeo, aula em áudio, um subsídio em PDF, o vídeo de destaque e o vídeo de dicas. Vale ressaltar que o vídeo de destaque e o vídeo de dicas ainda não estão produzidos para jovens, somente para adultos. Mas todo esse conteúdo é gratuito, está dentro do site ebdenfoco.com e alguns estão aqui no YouTube. E temos o conteúdo premium, que no caso para a revista de adultos e jovens, que é o slide da lição em PowerPoint, o curso baseado no tema da lição, que eu já apresentei ali, e estudos em PDF, sermões em PDF, que vão ajudar você no culto de ensino, no culto evangelístico. Então, se você fizer assinatura, além do slide em PowerPoint, você vai ter acesso a esse conteúdo, que é o curso baseado no tema da lição, e vários sermões em PDF, que nós estamos postando toda semana um sermão novo, para que você possa aí ter estudos mais profundos para outros momentos de culto na sua igreja. Nós temos também um treinamento para professores de EBD que é totalmente gratuito, então acesse aí ebdenfoco.com, no menu você vai ver a opção lá do curso e também o livro do treinamento dos 4 Cs da Educação Cristã, que você pode também adquirir dentro do site do EBD em Foco. Então acesse aí ebdenfoco.com. Texto áureo, vamos para o nosso texto áureo. Romanos 15:13 diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Então aqui a gente tem o texto áureo que fala, lá em Romanos, não é em Gálatas. A gente está falando a gente vai estudar aqui Gálatas, mas esse texto de Romanos, se a gente observar, essas duas cartas são muito parecidas, Carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Então aqui a gente vê em Romanos falando dessa questão do gozo, da paz. Então isso vem o que? Do Espírito Santo, para nos encher mais, Isso é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós. Verdade prática, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra ao mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. É só uma correção que vai fazer aqui, mostra ao mundo, Então é nesse sentido.
o Espírito Santo ele coloca dentro de nós algo diferente, que o mundo vai observar. O mundo vai ver que nós somos diferentes. Mas isso se nós formos salvos de verdade, se tivermos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o fruto do Espírito é algo que não é produzido de forma forçada. Você não consegue fingir, talvez até consiga por um tempo, mas não consegue viver isso de forma constante. E a gente vai ver durante a aula que Paulo fala muito de andar no Espírito. Então, indico que é algo constante. Então, o fruto do Espírito é algo constante na vida do cristão, que faz aí com que o cristão seja realmente diferenciado. A leitura bíblica lá se encontra em Gálatas 5, de 16 a 26. Então aqui você vai ler esse texto com cuidado, todo o capítulo 5, recomendo. Eu vou pular a leitura para ganhar tempo no vídeo, mas você pode acompanhar na sua revista ou, quem sabe, abrir a sua Bíblia, né, e ler todo o capítulo 5. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Então a gente vai observar aqui que fruto do Espírito é algo muito prático, tem a ver com a manifestação prática mesmo, né, do crente com o Espírito Santo, algo que é produzido na vida do cristão, que faz com que ele conviva bem em todas as áreas da sua vida, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sociedade de forma geral. Então isso é produzido. Então fruto, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e o amor, né? Essa imagem aqui que está aqui na tela, você que está assistindo aí pelo vídeo, né? Você vai ver que está faltando amor ali, tá? Mas é porque durante a aula a gente vai explicar, né, que a questão do amor, né, o amor ele é o principal, tá? A partir do amor vem todos os outras virtudes do fruto do Espírito. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Então a gente vai ver que tem um conflito entre carne e Espírito, mas deve ficar bem claro que neste conflito a carne já perdeu, o Espírito já venceu. É um conflito onde não tem uma dualidade, um contra o outro, com a mesma força, mas é um superior ao outro. No caso, o Espírito, ele já venceu a carne. Então a gente precisa entender isso aqui. Vamos falar da função também do fruto do Espírito. Tópico 1. O fruto do Espírito na vida do crente. Definição. O que é fruto do Espírito? Primeiro, Jesus, ele nos salva, tá? E nos dá o Espírito Santo. Então isso ficou bem claro nas aulas anteriores, onde falamos que o salvo já tem o Espírito Santo, faz parte já do salvo o Espírito na vida do crente. Ele nos renova, ou seja, ele nos dá uma nova vida. Então nós recebemos o Espírito Santo, recebemos esse renovo e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Então a partir desse momento que nós nos convertemos, nós vamos sentir em nosso coração o desejo natural pelas coisas boas, o desejo natural pelas coisas de Deus. O cristianismo, ele não pode ser algo forçado. Você não pode ser um cristão que faz as coisas de Deus de maneira forçada, que obedece a Deus de maneira forçada, como se tivesse ali alguém com um chicote nas costas falando, é assim, assim, você tem que fazer dessa forma. Não é assim. O cristianismo, a graça de Deus é algo amoroso. O cristão ele deve agir, né, de forma, né, amorosa, obedecer a Deus, né, porque Deus é bom, Deus é amor. Então, isso tem que ser colocado dentro de nós pelo Espírito Santo. Então, o cristão verdadeiro, ele sente amor, paixão, né? Paixão não, né? A gente pode colocar assim, um desejo muito grande de fazer o que é certo o tempo todo. Tá? Eu usei a palavra paixão aqui, mas talvez um pouco fora de contexto, né? Fico melhor colocando assim. Então, esse desejo de fazer o que é agradável a Deus é colocado dentro de nós, né, pelo Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente está falando de crescimento espiritual. Então, é algo que está dentro de nós, é produzido dentro de nós pelo Espírito Santo e faz parte do crescimento espiritual do crente. Então, é uma consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, o crente, ele se converte. Então, quando ele se converte, ele abandona o seu antigo senhor, que era o pecado. Então, a gente servia ao pecado.
Então aquele antigo Senhor foi abandonado. Agora nós temos um novo Senhor que é Jesus. Tá? Então nós vamos servir a esse novo Senhor. Entretanto, nesse processo de mudança, tem um processo aí de amadurecimento. Nós temos que nos acostumar com esse novo Senhor. Muitos crentes estão ainda nesse processo, né, logo no início da caminhada da vida cristã. Então aquilo que foi tirado, aquela escravidão do pecado que foi tirada, agora tem que ser preenchida. Esse vazio tem que ser preenchido com o fruto do Espírito, que vai crescendo dentro de nós aos poucos. Então tem a ver com crescimento espiritual. Ele surge dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa. Então é algo que acontece ali de forma pontual, instantânea, quando você entrega a vida a Cristo, né? Quando você entregou, posso até colocar assim, quando você entregou a vida a Cristo, naquele exato momento o Espírito Santo já colocou algo dentro de você, você já foi regenerado, e a partir dali você vai crescer na vida espiritual, crescimento gradativo. Então é algo que vai, né, acontecendo na vida do cristão até, né, o dia que ele morre. Então isso acontece por meio do crescimento na graça de nosso Senhor, né, como acontece na santificação. Tem a ver com santidade, tá? Fruto do Espírito tem a ver com santidade. Por isso que a gente falou no começo que é diferente de dons do Espírito, porque os dons estão relacionados a uma atuação do Espírito Santo ali sobrenatural para agir na obra de Deus, né, para trabalhar na obra de Deus em prol de todos. Já o fruto do Espírito tem a ver com crescimento espiritual, produzindo santidade na vida do crente. 1.2. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo usar o singular para contrapor as obras da carne, no plural, e o fruto do Espírito, no singular. Então, porque era de se esperar frutos, tá? Então, muita gente fica com dúvida em relação a isso. Os expositores bíblicos se sentem na obrigação de explicar, né? Aqueles especialistas em grego, eles acabam tendo que estudar, ler e trazer uma explicação. Não existe consenso sobre isso. Tem algumas explicações. A gente tem aqui na revista uma explicação que é usada pelo escritor da revista, pelo missionário Eurico Bergsten, né? Ele foi um grande missionário da Assembleia de Deus, e ele trouxe essa ideia de fruto como a laranja e seus gomos. Então, fruto no singular é um fruto só. Mas esse fruto, no caso, uma laranja, você fala que eu tenho uma laranja, mas ela tem vários gomos. Então, seria nesse sentido, né? O fruto no singular e a laranja com vários gomos. Eu acho, um pensamento meu, eu acho pouco provável que Paulo tinha em mente a questão de uma laranja. Eu já vi, né, no caso, um outro escritor, citando um tipo de flor, na época também, que tinha também, no caso, era uma flor só com várias pétalas. Então, alguns dizem que seria mais nesse sentido. Outros escritores vão dizer que fruto aqui tem a ver com algo que é produzido. Paulo usou a palavra fruto para falar assim, algo que é produzido pelo Espírito Santo e vai crescendo aos poucos. E não existe frutos, é um fruto só, porque tudo isso é produzido dentro do cristão de forma completa, plena. Então, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, tudo isso é produzido ao mesmo tempo pelo Espírito Santo, não de forma individual, mas um atrelado ao outro. Então aqui é nesse sentido, eu vejo mais nesse sentido de algo que é produzido. Então o fruto que aparece logo em seguida é o amor. Então aqui, o que eu falei também no começo da introdução, né, que o amor seria esse fruto. Isso aqui já é uma outra interpretação. Tá? Uma outra interpretação seria dizer assim, que o amor é o fruto e tudo que vem depois é um reflexo do amor. Então, o cristão ele tem produzido dentro de si o fruto do Espírito, que é o amor. E atrelado ao amor, né, todo o restante. Então, isso aqui também traz essa ideia, né, de fruto no singular. É uma explicação válida também. Eu não descarto nenhuma delas. Se você pegar, não, eu tenho aqui fruto apenas porque é uma referência a algo que vai crescendo. Eu tenho fruto aqui como uma laranja. Eu tenho fruto porque Paulo está falando do amor como fruto e depois as virtudes vinculadas ao amor. Tanto faz, tá? Tanto faz, não importa qual interpretação você vai adotar.
o mais importante para mim aqui é a aplicação prática. Como que eu vou viver dessa forma? Tá? Como que eu vou produzir isso e viver de forma digna, produzindo na minha vida o fruto do Espírito? Donald G., eu vou colocar assim, Donald G., chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Tá? Então, alguns falam 9 virtudes, alguns falam dessa forma, né? Então, a forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo, né? As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então, aqui a gente observa, né, que, no caso, alguns vão falar do caráter de Cristo, que é produzido na vida do cristão. Tá? Esse caráter de Cristo produzido na vida do cristão através do Espírito Santo para combater as obras da carne. É um contraste com as obras da carne. Andar no Espírito. Eu vou voltar aqui um pouquinho, rapidinho, só para deixar bem claro uma coisa. A maioria dos intérpretes entendem que essas 9 virtudes do fruto do Espírito, elas não constituem uma lista fechada, uma lista exaustiva. É isso aqui, ponto final. É isso aqui e coisas parecidas com isso. Tá? Da mesma forma que nas obras da carne, Paulo fala, ele faz uma lista grande e fala isso aqui e coisas semelhantes a essas. Então, o fruto do Espírito é a mesma coisa. Vale a pena a gente estudar cada um separado? Sim. Se você tiver tempo na sua aula da EBD, faça isso. Eu acho pouco provável porque a aula o conteúdo é um pouco extenso, mas para você abordar cada um de forma separada. Entretanto, né, vale ressaltar que a gente não pode ficar preso somente a essa lista aqui. Tá? Tudo isso aqui e coisas semelhantes. Então, tem coisas que não estão aqui na lista, mas faz parte do caráter do cristão que é produzido pelo Espírito Santo. Então, a gente vai se entender também como fruto do Espírito. A gente pode até comparar essa passagem de Gálatas com outras passagens bíblicas que falam de algo, né, do comportamento do cristão. 1.3. O andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Então, Paulo ele está falando aqui que quando a gente anda no Espírito, a gente, ao mesmo tempo, a gente está vencendo a carne, está repudiando os impulsos carnais. Então, a carne, a gente vai entrar aqui em detalhes, né? Vamos lá, né? Vamos falar primeiro do andar no Espírito, depois a gente fala da questão da carne. Então, o andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, em humildade, submissão e santidade. Eu vejo o verbo andar no sentido assim, de algo constante, contínuo. Não é algo que você faz uma vez ou outra, mas está o tempo todo fazendo. A palavra andar, nesse sentido, falando da caminhada cristã, né, de andar, ela é usada em várias passagens bíblicas, tá? Paulo usa esse termo em várias outras passagens para falar do estilo de vida dos crentes. Colossenses 1,10 ele fala que para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses 4,1, andar e agradar a Deus. Efésios 5,2, andai em amor. Efésios 5,8, andai como filhos da luz. Colossenses 2,6, andai nele. Então, quando eu ando, indico que é ação, eu estou fazendo algo, eu estou agindo. Andar indica também que tem um caminho, que você não está andando aleatoriamente, mas você está indo numa direção, então tem um caminho a ser seguido. Então o cristão ele tem uma meta a ser alcançada na vida dele, a vida do cristão é assim. Andar indica também que nós podemos até dizer assim, não estamos sozinhos, porque se tem um caminho, estamos andando em uma direção, tem muitas pessoas também nessa direção. Então indica que é algo coletivo, tá? Um irmão ajuda o outro na caminhada cristã. Então o andar aqui ele tem, né, é uma figura de linguagem que Paulo usa que contempla quase tudo relacionado à vida cristã. Então não é algo, né, passivo, a vida cristã não é isso, não é cruzar os braços e ficar de cara para cima esperando Jesus voltar. Não é isso, a vida cristã envolve ação, atitude, é algo dinâmico. Né? A palavra poder do grego é dinamis, né? Tem a ver com dinâmica da física, que envolve o que? Força, movimento. Então tudo que envolve a vida cristã, a ação do Espírito Santo, traz essa ideia de movimento, de ação,
né, de ir adiante, de se mover. Tanto que essa palavra andar não é usada somente por Paulo, mas todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Judas. Tá? Judas não usa essa palavra, mas os outros livros do Novo Testamento sempre vão usar essa palavra andar, para falar da vida cristã. Então é isso, né? Andar, né, no estilo de vida diferente, ter algo constante na vida. Então o apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Então a minha peregrinação aqui nessa terra indica o quê? Que eu estou andando em temor. Então enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho que estar agindo, caminhando, progredindo, crescendo. Assim é a vida do cristão. Tópico 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Vamos lá, diferença. 2.1. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas na nossa redenção é a fonte de origem. Tá? A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Como a gente falou anteriormente ali, né, no tópico anterior, né, que tudo vem a partir do amor. Então vem o amor e a partir do amor vem as outras virtudes da vida cristã. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Então, quando Paulo faz essa comparação, ele usa o amor. Lá, 1 Coríntios 12:31, ele fala que o amor é superior aos dons. Né? Ele fala assim: eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Quando ele finaliza o capítulo 2 falando dos dons, ele entra no capítulo 13 para exaltar o amor, e ele vai falar que é o caminho mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. Por isso que está aqui Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui é a tradução da NVI. Tá? O amor vem em primeiro lugar. Em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então Paulo vai exaltar o amor como principal na vida cristã. Tem que ter amor. Se faltar amor, né, nada mais tem sentido. Por isso que 1 Coríntios 13, de 1-3, ele fala assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então essa passagem bíblica é uma das mais belas passagens das Escrituras. Essa exaltação que Paulo faz do amor é muito interessante, muito importante para o cristão, porque a gente vê por aí na prática isso. Muitas pessoas achando que estão servindo no reino de Deus porque faz isso, faz aquilo e tem o dom disso e o dom daquilo, mas não tem amor. Então não vale de nada. Paulo deixa isso bem claro, não vale de nada. Então os dons, eles são passageiros, são para essa terra, para a era da igreja, mas o amor é eterno. Então a gente viu na aula anterior sobre dons, que os dons eles são atuais, os dons espirituais são para os dias de hoje, mas eles vão cessar quando Jesus voltar, porque não vai ter mais necessidade dos dons espirituais na eternidade, mas o amor vai durar por toda a eternidade. Então o amor é superior a tudo, tá? O amor é superior a tudo mesmo. Os dons na igreja, 2.2 aí, o tópico 2.2. Convém relembrar que os dons são importantes. Então a gente está falando aqui do amor, do fruto do Espírito, a gente não está negando a importância dos dons espirituais. A gente vê Paulo fazendo aí algumas declarações em relação a isso. Não ignore os dons espirituais, 1 Coríntios 12:1. Busquem os melhores dons, 1 Coríntios 12:31. Não desprezem as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20. Então, é uma instrução bíblica que nós devemos sim buscar os dons espirituais, eles são para a atualidade e a igreja, né, precisa sim dos dons espirituais, porque o Espírito Santo está aí para nos dar os dons espirituais. Tá? Os dons, eles são comparados a um andaime numa construção. Então a gente tem uma construção, tem o andaime que é usado ali para que a construção possa progredir. Então a igreja ela é comparada a um edifício.
Então, Efésios 2, 20 e 21 fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, a gente vê essa passagem de Efésios dizendo que a igreja é comparada ao edifício. Então, aqui o escritor da revista está fazendo uma ilustração para que nós possamos entender aqui a importância dos dons espirituais. Então, comparamos os dons, como a Daime, e a igreja com uma construção. Não é possível a construção prosseguir sem o andaime, tá? Então, é isso aí, a gente está ciente disso. Uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Então, eu não tenho mais necessidade dessa ferramenta depois que a obra está completa. Se uma obra está completa, eu retiro ele, porque, querendo ou não, a sua utilidade, né, já passou. Então, já teve a sua utilidade. Então, o edifício já está pronto, não tem mais necessidade de andaimes. Então, no céu não haverá necessidade dos dons, né, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje. Então, os dons são para os dias de hoje. Muitas pessoas acham que os dons mais miraculosos foram apenas para a igreja primitiva e não para a igreja de hoje. Entretanto, a gente estudou sobre isso na aula anterior e ficou bem claro ali que não tem nenhuma passagem bíblica que confirma que os dons cessaram. Tá? As passagens bíblicas, quando falam de dons, falam que eles são para a igreja, para fortalecimento da igreja. Então, se é para a igreja e a igreja continua existindo, então os dons, eles continuam sim válidos para os dias de hoje. Então, assim, enquanto a igreja estiver na terra, ela vai precisar dos dons. Mas quando chegar lá no céu, não terá mais necessidade. A igreja precisa do poder do alto, né, para combater o reino espiritual das trevas. A igreja de hoje precisa. Tá? Então, segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Então, não vai ter necessidade de termos dons espirituais lá no céu. Porque, por exemplo, dom de cura, no céu não precisa. Tá? Eu posso até dizer que o dom de cura hoje aponta para algo superior lá na frente, que é o céu, onde nós teremos uma cura eterna. Mas não tem necessidade de dom de cura no céu. Então, o dom de cura é para hoje, tá? Enquanto a igreja estiver aqui nessa terra. Então, essa é a comparação, acredito que ficou bem claro aí para os irmãos. Mas quando a gente fala do amor, o amor é para toda a eternidade. Tá? O amor, segundo Paulo ali, 1 Coríntios 13, é para sempre, para toda a eternidade, não é somente para essa época. Ele vai continuar. Tópico 3. O espírito se opõe à carne. 3.1. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. Quando a gente lê o capítulo 5 ali de Gálatas, capítulo inteiro, né, Paulo vai falar muito dessa questão da lei, do legalismo, e pelo que a gente entende ali, aqueles que confiam na salvação pela lei, são os legalistas, eles andam na carne, eles vivem pela carne. Então o apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne. É assim, Paulo não está falando mal da lei, ele não está criticando a lei, Paulo não está fazendo isso. Tá? A lei é boa, a lei de Deus ela é perfeita. Então, a lei ela é muito importante. O problema é o uso errado da lei que algumas pessoas estavam fazendo e fazem até hoje. No caso ali do contexto da igreja primitiva, existiam os judaizantes, alguns judeus que acreditavam que para ser salvos teriam que seguir a lei, porque a lei ia salvar, como se o propósito da lei fosse salvar. E Paulo vai criticar isso de forma veemente, porque ele vai falar o seguinte: olha, tudo que a lei proíbe, manda e exige, cai no vazio, onde o mandamento é exercido alegre e livremente, ou seja, pela graça, tá? Porque quem vive, né, no caso no Espírito, depende da graça de Deus. Então, é assim, vou explicar novamente. A lei tem suas exigências, suas proibições, tá? Tá lá, a lei proíbe. É como se ela fosse uma cerca, ela está delimitando. E a graça de Deus, quando a pessoa é alcançada pela graça de Deus, ela vai obedecer sem a necessidade da exigência da lei. É como se eu estivesse seguindo um caminho
e não tenho mais necessidade da cerca delimitando. A cerca ela se torna inútil porque eu vou seguir o caminho sem necessidade dela. Tá? Eu sei qual é o caminho. Então quem vive no Espírito cumpre a lei sem necessidade da lei estar em cima. Olha, é assim, é assim, é assim, tem que fazer desse jeito. Então viver pelo Espírito, depender da graça de Deus, é justamente aí que se encontra o cerne do cristianismo. A salvação é pela graça, não é por esforço próprio. E aí aquele que quer viver pelo esforço próprio, que não quer depender da graça de Deus, esse é o legalista. Ele quer viver pela força própria e a partir daí ele começa a viver na carne. Então salvação pelo esforço próprio está ligado à dependência da carne. É o que vai acontecer com aqueles que querem, de certa forma, serem salvos pela lei, pelo esforço próprio e não pela graça de Deus. Então, esses que estão querendo viver pela lei, ser salvo pelo esforço próprio, esses são aqueles que vivem na carne, praticam as obras da carne, porque é impossível, Paulo vai deixar isso bem claro. Então, os salvos pela graça, eles não estão isentos da lei, mas eles cumprem a lei de forma natural. Tá? A lei é algo que, né, para ele é algo que ele nem se preocupa, muito com essa questão da lei, porque ela já está no seu coração através do Espírito Santo. Como era o sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia? Ele era egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Gálatas 5,15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Então Paulo deixa bem claro ali que aquelas pessoas que estavam querendo viver por esse sistema legalista, tá? Eram pessoas egocêntricas, que pensavam em si mesmas e queriam competir na vida espiritual, um querendo ser melhor do que o outro. Então Paulo coloca nesse sentido aqui, vocês estão se mordendo, se devorando, se destruindo. Esse é o comportamento que eu observo de vocês. Mas quem vive no Espírito é diferente. 3.2, a carne e o Espírito. Vamos entender melhor isso aqui. A carne, né, no grego, sarx, né, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar o ser humano, tá? Romanos 1,3, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Então a palavra usada aqui, sarx, ou seja, como carne, como homem. Então a palavra foi traduzida como homem, porque dentro do contexto, ele está falando que Jesus ele se tornou um homem. O pecado, né, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5,24. Então carne aqui, né, sarx, significa o quê? Pecado. Os desejos pecaminosos, tá? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, ou seja, é escravo do pecado, Romanos 8,8. Então aqui, a carne aqui, sarx, significa o quê? Desejos pecaminosos. Então, dependendo do contexto, tá? A gente vai ver o significado da palavra. Então, no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Então, nesse contexto que a gente está estudando sobre obras da carne, está falando o quê? Desses impulsos que estão dentro do coração do homem e que dominam o homem. Tá? Esses impulsos fazem parte da natureza pecaminosa. Então, aqui Paulo faz uma lista também, que não é uma lista fechada, e essa lista, né, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, homicídio, bebedice, essa lista, tá, e coisas semelhantes a essas, então elas fazem parte do ser humano, está no coração do homem pecador, o homem que não é regenerado. Então, da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, né, se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano e aos anjos. Então também nós temos que ver, dependendo do contexto, o que significa, né, a palavra pneuma aí do grego. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Gálatas 5:24. Então, quem está no Espírito crucificou a carne, crucificou os seus desejos, as suas paixões, tá? É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu, tá? A morte do eu. Isso é muito importante nós falarmos, porque as obras da carne estão vinculadas ao eu,
A pessoa só pensa em si mesma, em satisfazer os seus próprios desejos. Mas em Cristo, agora não somos nós que mandamos em nós mesmos. Agora é Jesus que manda na nossa vida. Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é assim que é a vida do cristão. Tá? É 100% dependente do Espírito Santo. 3.3. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Olha só, tudo voltado para o eu, né? Você estiver assistindo o vídeo, a imagem aí está falando do eu. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Então, quem vive na prática dessas coisas aqui, por mais que esteja na igreja, não vai herdar o reino de Deus, porque está envolvido com as obras da carne. Tem outras listas parecidas, tá? Romanos 1, 29 a 31. Paulo fala assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então aqui a descrição do apóstolo Paulo de quem não serve a Cristo, né, é algo horrível, podemos dizer dessa forma, algo horrível. Estão cheios de tudo que não presta. Então o contraste que Paulo faz é justamente aqui. De um lado nós temos essas obras da carne, do outro lado o fruto do Espírito. De que lado você quer estar? Então a carne está vinculada justamente a esse egoísmo de querer fazer tudo sozinho e não depender da graça de Deus. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta e coisas semelhantes a estas. Tá? Então aqui fica bem claro que Paulo não está fazendo uma lista fechada. Isso e coisas semelhantes. Da mesma forma, o fruto do Espírito. É aquela lista e coisas semelhantes também. Paulo não coloca assim de forma explícita, mas fica implícito no texto que Paulo também está falando do fruto do Espírito, que vive em contraste com a carne, mas que não é somente aquela lista fechada, tem algo, né, vai além daquilo ali. Então podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Primeiro, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Sempre que a gente fala de pecado na igreja, de carne, muita gente tem a tendência de achar que fala somente da questão sexual. Não é isso, envolve também a questão sexual. Tá? Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Então isso aqui a gente observa que a idolatria ela existe nos dias de hoje no meio evangélico, infelizmente ela existe. Tá? Qualquer coisa que você coloca acima de Deus, como mais importante do que Deus, você já está idolatrando aquela coisa. Pecados de ordem social, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Então tudo isso aqui envolve também ordem social. Então o comportamento do cristão em todas as áreas da vida. Ele tem que se livrar disso aqui. Não adianta nada você estar na igreja dizendo que tem o Espírito Santo se você tem inimigos, se você vive em confusão, metido em brigas. Então não vale de nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não viver na prática das obras da carne, porque isso aqui caracteriza alguém que não é salvo. Tá? Viver praticando as obras da carne é uma característica de quem não é salvo. Agora, quem pratica o fruto do Espírito, quem produz, melhor dizendo, o fruto do Espírito, aí sim, esse tem o Espírito Santo de fato na sua vida e esse é o salvo. Chegamos na nossa conclusão. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então é isso. Tá? O que você cultiva na sua mente, no seu coração, se você alimenta a sua parte carnal, você só vai produzir obras da carne.
Tá? O seu comportamento vai ser carnal e isso só é uma evidência de que você não é salvo. Agora, se você é cheio do Espírito, alimenta a parte espiritual, você cresce na vida espiritual, aí é diferente. Você vai ser um crente maduro e as pessoas vão ver a diferença na sua vida. É claro que esse não é o propósito. Você também não está se comportando bem para ser uma pessoa arrogante na sociedade, dizendo, olha, viu, eu tenho o fruto do Espírito. Não é isso. Não, isso também cai na arrogância espiritual, mas é uma coisa que não faz sentido, né? Se você produz o fruto do Espírito, automaticamente você vai ter uma vida de humildade, não de arrogância. Então não tem como uma coisa a conviver com a outra. Ou um ou outro. Ou você produz o fruto do Espírito, ou você pratica as obras da carne. É um ou outro. Não tem meio termo. Amém? Então chego aqui no final da aula. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Então você que é professor da EBD, né, e quer ministrar uma aula de excelência, acesse ebdemfoco.com, reforçando mais uma vez nosso conteúdo gratuito, vídeo, áudio, PDF, vídeos de dicas, nosso conteúdo premium aí, que é o slide em PowerPoint, o curso baseado no tema da lição, estudos em PDF, além do nosso treinamento para professores da EBD e o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Então eu encerro aqui. Aqui está o WhatsApp do EBD em Foco, 94 98409 2869. Você pode enviar um número, o seu nome e sobrenome, para que nós possamos aí adicionar você no grupo, nosso grupo aqui do WhatsApp, você receber o conteúdo em primeira mão. Então eu encerro aqui essa aula. A paz do Senhor. Até a próxima aula.